queria agradecer muito a possibilidade da gente estar se encontrando desde ontem, conversando, e com a publicação também, os arquivos contemporâneos, agradecer à direção do hospital, agradecer a comissão organizadora desse seminário, e a todos que participaram da construção dessa publicação. Eu estou ainda mexida com a participação aqui do Abel. Deu vontade de rever tudo que eu tinha pensado de conversar. Estou achando muito careta o que eu tinha pensado. Mas a gente já é bastante companheiro, né, de samba, de composições, de viagens de todos os tipos. Hoje à tarde, inclusive, a gente vai ter uma roda de samba, então está todo mundo convidado. A gente vai se encontrar com o Abel e com o samba já. Então vou manter assim, um certo fio de coisas que eu pensei, porque também aconteceu assim, os dias estão muito tumultuados, né? Eu tenho uma sensação às vezes parece montanha-russa. A gente escuta o Abel, aí vive com ele um acontecimento de alegria e de esperança e de seguir, mas daqui a pouco também a gente é atingido por forças, por notícias e por falas muito deprimentes, e daqui a pouco vem um outro colega, vem um outro companheiro, e daqui a pouco vem um samba e a gente levanta de novo. Eu acho que muitos de nós temos vivido essa experiência dificílima, instável, né? E ontem tinha me acontecido de estar especialmente triste, nem quero mergulhar nessa onda agora, mas ontem eu estava muito triste, tinha visto que, depois de 24 anos, o trem do samba, que faz esse percurso da Central do Brasil para Oswaldo Cruz, esse ano, pelo menos o trem do samba, com todos os investimentos e toda a estrutura que acontecia, foi cancelado, né? Não vai acontecer. E o trem do samba é muito significativo aqui para todos nós, né, do subúrbio. É um acontecimento primeiro de quebra de um certo apartheid que a gente vive na cidade, a cidade partida. O trem do samba é uma ocasião em que vão todos, de todas as partes da cidade, para Oswaldo Cruz, passear na beira da padaria, do valão, da roda de samba, da confusão, de trem. Então é impactante, eu acho impactante que isso tenha sido cancelado. Mas eu estava vindo para cá à tarde, amuada com essa notícia, chegou aqui, estava começando o coquetel de lançamento da revista, e estava aqui o Alterado Jazz Band, tocando lindamente. Aí foi um choque tão grande, assim, que coisa esquisita. De repente, é nesse espaço que a gente precisou fazer dele uma perspectiva crítica tão necessária, tão radical. Eu entrei aqui ontem e vivi aqui o encontro com os meus companheiros, com a música, com a alegria, com uma certa irreverência. Eu acho que isso foi me ajudando assim, a pensar o fio do que eu já estava esses dias todos com isso me rondando e precisando compartilhar. Então, por isso que eu vou manter o que eu tinha pensado aqui, porque é por necessidade de compartilhar com as pessoas, com os colegas, algumas ideias. Atualmente eu estou trabalhando muito mais no trabalho de supervisão clínico-institucional de equipes. Equipe do CAPS Clarice Lispector, a supervisão também do Núcleo de Atenção à Crise, daqui do próprio NISE. De vez em quando eu tento ajudar também no Núcleo de Intervenções de Arte e Cultura, junto às equipes das residências terapêuticas, 10 casas que a gente tem aqui no nosso território, ligadas ao CAPS Clarice, já é uma outra equipe, e também a supervisão clínico-institucional de um conjunto de serviços que a gente reúne, clínicas de família, ambulatórios, os vários CAPs, os serviços de cultura da região do Engenho de Dentro e Abolição,
e também trabalhamos juntos uma vez por mês, discutindo o nosso território, as nossas articulações. Então, hoje, assim, a minha vida tá muito entregue a escutar as equipes, seus impasses, as situações clínicas, tanto as que chegam às enfermarias, as que chegam ao CAPS, as que estão pela cidade. Talvez por isso também que eu precise tanto da alegria do encontro com vocês, do Abel, do Samba, porque a situação da cidade é uma situação muito preocupante, a gente sabe disso. E quando os técnicos trazem, os profissionais trazem o que eles têm enfrentado, tem sido muito penoso. Não posso deixar de dizer isso. Na escuta desses trabalhadores do campo da saúde mental, tem uma coisa importante da gente falar explicitamente. Hoje, grande parte do enfrentamento das situações concretas no território, situações clínicas também, está nas mãos de trabalhadores que muitos, a maior parte inclusive, não consegue nem ter tempo para parar um pouco, refletir e escrever. A feitura dessa revista foi dificílima. As pessoas super tomadas, sem conseguir parar para escrever, numa coisa diuturna, de investimento. Eu acho que isso precisa ganhar mais visibilidade. A maneira como as pessoas estão entregando seu desejo, sua vida, seus corpos, à sustentação da reforma psiquiátrica no nosso território, eu tenho uma impressão, não sei se vocês sentem assim, de que isso está com pouca visibilidade. Com exceção quando a gente ocupa uma mídia porque está sem salário, porque as pessoas estão sem receber e tal, tem alguma coisa a mais que eu acho que é exigida de nós hoje, nesse sentido da visibilidade dos trabalhadores de saúde mental. A gente está, desde ontem, a revista toda é percorrida por esse tema da desconstrução do NISE e da desinstitucionalização. A desconstrução, a gente sabe que, isso é importante lembrar cada vez, que não é a destruição, não pode ser a destruição. A desconstrução é a ressignificação, ou seja, ela precisa ser acompanhada também de uma perspectiva criadora. Que perspectiva criadora pode garantir para nós uma desconstrução responsável desse patrimônio que, com todos os problemas, críticas que percorrem a história do manicômio, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa considerá-lo como um patrimônio público. Dado que aquilo que nos reuniu nos grandes manicômios, que era uma perspectiva de acompanhamento da loucura dos seus loucos, como é que a gente vai garantir, antes de mais nada, a manutenção da nossa responsabilidade com esse segmento da sociedade e como é que a gente vai aproveitar melhor esse patrimônio que é público e que é nosso. Em relação a essa responsabilidade, a gente sabe que a gente está diante hoje de novos problemas clínicos, novas formas de adoecimento e que, naturalmente, o adoecimento psíquico, ele sempre acompanhou cada época. O adoecimento psíquico muda e a gente está diante de acontecimentos novos. Na infância e na adolescência, sobretudo. Na infância e na adolescência, a gente está vivendo a emergência em alta escala de sintomas de hiperatividade, de sintomas de automutilação, de depressão. Bom, isso está aí e a gente vai ter que se ocupar disso. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que se ocupar disso, vamos pensar como é que a gente não descuida daquele segmento que era a nossa responsabilidade no manicômio. Estou dizendo isso porque os CAPs, por exemplo, eles estão sendo muito chamados a responder a essas novas exigências
E é preciso ver com muita calma, acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, para que lugares pode acabar levando a clínica com os pacientes que os CAPs se ocupavam originalmente. Não são só os CAPs, eles não são o único dispositivo de cuidado em saúde mental, mas eu estou entendendo, e isso está aberto para a gente discutir, que os CAPs têm um papel central ainda de articulação, de eixo, de organização de uma rede central junto a essa clientela, que tradicionalmente era a clientela que ia parar nos hospícios e que às vezes fazia nos hospícios toda uma vida. Se os CAPs são os herdeiros dessa responsabilidade, e se essa responsabilidade agora ela vai sendo acrescentada de outras responsabilidades, como é que a gente vai fazer para não descuidar dessa clientela? É verdade que essa clientela pode estar mais na cidade, é verdade, é desejável, isso sempre teve no horizonte da reforma psiquiátrica, sempre. Mas, ao mesmo tempo, com que estruturas, com que condições, em que condições se encontra esse tecido social para a gente poder avançar realmente na direção da cidade de uma maneira responsável? Em relação a isso, talvez a gente já possa começando a pensar se hoje um dispositivo forte como esse, forte pela arquitetura, forte pela tradição, forte porque tem a potência de nos reunir. Eu não sei onde mais hoje a gente tem se reunido para discutir essas questões clínicas da saúde mental. Os espaços estão menos frequentes, eles estão menos permeados por uma discussão real. Então, esse espaço está acontecendo aqui. É para a gente levar isso em conta, eu acho. Então, será que a gente aqui, de dentro desse hospital, por exemplo, não só ele, mas aqui, por exemplo, que aqui nós estamos, vamos situar como a nossa responsabilidade com essa clientela que se valia, de algum modo, de uma certa rede de suporte, de acolhimento e de proteção nesses hospitais. Em relação à cidade, ontem, acho que foi o Pedro Gabriel que nos lembrava que a gente está vivendo um momento de neo-institucionalização, isso verifica-se, muitos adolescentes indo na direção do Degase, por exemplo, e dos dispositivos desse campo da justiça, dos presídios, da rua, a rua aí como esse espaço que está tendendo para um caminho, nesse momento, mais intolerante, a gente também precisa reconhecer isso, e essa neo-institucionalização representada pelas comunidades terapêuticas, sobretudo. Então, a gente também está diante desse desafio. Um tecido social mais intolerante, malgrado que o Abel nos contou, que é o avanço também, é verdade, e eu acho que aqui nessa região tem um trabalho que a gente precisa reconhecer, inclusive do próprio bloco Loucura Suburbana, quebrando os muros, quebrando estigmas já há quase 20 anos, né? Vai fazer 20 anos. Então isso tem consequências no tecido social, mas ao mesmo tempo é um tecido social que tem dado notícias de aumento da intolerância e neo-institucionalização. Que caminhos a gente precisa sustentar para garantir o cuidado com esses sujeitos que a gente, de grosso modo chama os loucos que aportavam aos hospícios? Como é que a gente mantém isso na nossa pauta? Tem uma coisa que os trabalhos de desinstitucionalização, eles são eu acho que são muito indicadores de uma certa direção para nós. A desinstitucionalização, ela é um trabalho, acima de tudo, instituinte. Parece até um paradoxo, mas desinstitucionalização é um processo que a gente só realiza, e da melhor forma, na medida em que os sujeitos que estavam relegados a uma condição de abandono e silenciamento podem ser retomados para dentro de algum laço ou alguns laços. Essa é uma operação
de conquista novamente desse lugar de sujeitos. Em geral, essa conquista começa pelo investimento das próprias equipes. Aqui no caso do NISE, a gente está tendo relatos disso. São as próprias equipes da moradia, ou quando essas institucionalizações estão lá nas enfermarias, são as próprias equipes o primeiro chamado de volta para algum laço. São as equipes a primeira recepção numa atmosfera desejante, de sujeitos que estavam em condição de abandono. Vamos chamar assim, a primeira força instituinte, ela passa pelo trabalho clínico decidido dos profissionais de saúde mental. É daí que a gente pode começar a construir outros laços. E começam outros laços. São laços que começam na relação com o pastel da feira, com os feirantes, com os botequins, com o salão de beleza do bairro, começa com CAPs, começa a construir com as equipes das residências terapêuticas, com os familiares. São várias instituições, a instituição família, a instituição CAPS, a instituição residência terapêutica. A desinstitucionalização é extremamente dependente do que a gente institui, para que um sujeito possa frequentar de algum modo, novamente, algum laço. Vamos dizer que esse vetor instituinte para esse sujeito, ele também intervém na cidade, ele intervém nas vizinhanças, ele intervém nas casas, ele intervém na feira, ele intervém no salão de beleza. E intervém de que modo? A cada vez, eu acho, que a gente consegue que um sujeito que estava em isolamento e abandono volte a frequentar a cidade volta a ser interrogada também pelo seu apego às suas normas, à sua padronização, à sua racionalidade. Cada um de nós que frequenta os loucos vive uma experiência de expansão e de enriquecimento que nós devemos isso aos loucos. Os loucos, para a cultura, representam a possibilidade da gente questionar a nossa racionalidade, o nosso apego a padrões, convenções, normas. Os loucos são fundamentais no seu papel antitotalitário de uma comunidade. Em sendo assim, o que faremos para manter o acolhimento, o cuidado com os nossos pacientes e poder estar com eles servindo de potência instigadora, interrogadora, questionadora no tecido social? A cada vez que o bloco Loucura Suburbana abre os portões e toda a comunidade do Engenho de Dentro, das equipes, a cada vez que a gente franqueia essa porta, a cidade vive uma experiência que me parece antitotalitária. Então, é um pouco a gente poder ir pensando como é que a gente mantém a perspectiva dos serviços. Eu acho que os CAPs hoje são serviços que estão fragilizados, são serviços com os quais a gente precisa ter uma atenção muito especial. As residências terapêuticas, idem, são dois pilares, junto com os centros de convivência, que infelizmente aqui no Rio, eles ainda não estão em quantidade, em potência máxima. Esperamos que venham a estar. Eles são equipamentos fundamentais também. Os equipamentos de cultura que estão se formando nos parques arquitetônicos dos velhos manicômios são equipamentos fundamentais também. Então, como é que a gente sustenta esses pilares? O pilar de uma clínica, eis uma coisa que a gente também vai precisar falar mais. A gente está trabalhando nos serviços com muita pressa. A pressa é inimiga da nossa possibilidade de escutar o outro. A pressa é inimiga da nossa possibilidade de dar espaço e tempo para um sujeito se refazer, se reconstruir, e nós lidamos com sujeitos que estão muitas vezes em grande angústia, que muitas vezes estão quebrados, estão fragmentados, estão precisando se recompor. Isso exige tempo, paciência, delicadeza, invenções,
se a gente aderir muito a uma lógica que está massacrante de pressa, de resolutividade, de funcionalidade, onde todo mundo tem que funcionar, todo mundo tem que desempenhar, a gente não vai poder exercer a nossa clínica. A nossa clínica também ela depende da gente acurar os nossos instrumentos de leitura dos fatos clínicos. Essa formação é extremamente difícil. A gente está discutindo pouco o que temos de saber acumulado da própria tradição psiquiátrica. A gente não precisa jogar a psiquiatria fora como campo de conhecimentos para avançar na direção do que a gente precisa construir. Muito pelo contrário, é preciso poder distinguir as situações clínicas para a gente saber para onde a gente vai a cada vez. Então, é assim, um campo de desafios muito extensos, mas para terminar, que eu já me perdi completamente, tudo que eu tinha pensado, a ordem, tudo já está uma loucura, eu fui me empolgando, me emocionando também, mas para terminar, tem uma coisa que eu estou aqui com ela como norte. Ontem foi um dia que isso até parece que fez mais eco para mim. Eu acho que está ficando mais nítido que a cidade padece hoje de uma tal forma que talvez ela vá precisar muito de equipamentos como os que a gente vê acontecendo dentro aqui, por exemplo, do Nísio da Silveira. Essa é uma contradição, é uma coisa inusitada a gente dizer uma coisa dessa, né? Parece o conto do alienista se dando voltas e se realizando. Mas eu acho que a gente tem vivido situações de uma tal falta assim, de coesão, de encontro real com o outro, de encontro real com alguma coisa que possa nos interrogar, que talvez a cidade vá depender da gente criar mais dispositivos, mais potência, mais coesão também no nosso projeto de intervenção em arte e cultura aqui. Para terminar, falar uma coisa para vocês. Na supervisão de território, aparecem muitas situações daqui, do nosso entorno. Então, houve há pouco tempo uma preocupação grande com os adolescentes que estavam na saída da escola, aqui na Água Santa, tem uma escola do lado do presídio. E a saída da escola, ela estava coincidindo com o espaço de encontro era com a fila de espera das visitas do presídio da Água Santa. A conversa passou a ser escutada na escola como sendo uma conversa que colocava no horizonte dos adolescentes, do imaginário desses adolescentes, os seguintes lugares sociais: o do traficante, o do olheiro, do chefe da banca, o do radinho, a esposa do traficante, as namoradas do radinho. Essas eram as figuras fortes de representação no imaginário desse encontro, dessa porta. A Clínica da Família, Amélia dos Santos, começou um trabalho para levar os adolescentes dessa escola para conhecer dentro da clínica as profissões. O que era ser farmacêutico? O que era ser professor de educação física? O que era ser enfermeira? Gente, são coisas tão simples, são coisas muito simples e que a gente toma como dadas, e talvez a gente precise relembrar como é que a gente precisa ter nesse imaginário outras formas de produção, de lugares, de perspectiva, de horizonte, de sonho para a nossa galerinha pequena e adolescente. E o outro fato que eu queria contar para vocês foi uma situação de um grupo no Milton Fontes Magarão, com adolescentes também, e nesse grupo as adolescentes podiam falar o que eles quisessem, suas questões, seus problemas. Aberta a palavra, ninguém dizia nada, silêncio. O grupo sem saber como fazer, o que fazer. Daí tiveram a ideia de gravar as falas e imediatamente os adolescentes toparam falar para o telefone o que eles tinham a dizer de suas angústias e de suas questões. Será que a gente está realmente discutindo como receber, criar condições, refazer os caminhos para a gente cultivar o texto novamente?
o imaginário, novamente, o imaginário da imaginação, o imaginário da criação, o imaginário textual, que pode permitir a um sujeito falar da sua dor sem precisar se cortar. São questões que eu acho que a gente pode enfrentar juntos no campo da saúde mental, desde que a gente não descuide da galera que é a nossa causa, que é o nosso desejo e que fez a gente chegar até aqui, tá? Era isso.